Vencer o desamor, resumo do capítulo 41. Em 1993, Guadalupe pergunta por Joaquim na cadeia. A guarda conta para Guadalupe que a esposa de Joaquim teve problemas no parto e a embriagada pergunta qual foi o sexo do bebê que nasceu. A policial garante a Guadalupe que Joaquim não vai lembrar dela no meio de tantos problemas. Na atualidade, Guadalupe agradece a Antero por ter se reabilitado. Bárbara pretende sair do local para tomar ar, mas Imelda a impede. Gael afirma para a Romena que ela não tem motivos para demiti-lo. Gael garante a Romena que não pode ficar sem trabalho só para que ela não fique incomodada. Gael conta a Romena que só vai procurá-la por problemas do escritório. Daphne agradece o apoio de Álvaro. Álvaro afirma para Daphne que vai seguir sendo tio de seus filhos, mesmo que ela não seja a filha biológica de Joaquim. Ariadna revela a Álvaro que ele tem um coração enorme e pega em seu peito. Álvaro conta para Ariadna que tenta ser sensato e pensa em beijá-la. Ariadna ressalta para Álvaro que por mais que alguns queiram certas coisas, devem admitir que é impossível conseguir. Álvaro se despede de Ariadna. Gema procura por Yolanda no hospital, que reprova a atitude da garota em ter demorado tanto para acompanhar a evolução de sua gravidez. Yolanda orienta Gema e afirma que a garota, embora seja adolescente, deve ser mais responsável. Yolanda recomenda Gema para um ginecologista. Bárbara sai correndo após acabar a missa, alegando que não se sente bem. Antero questiona a fuga de Bárbara. Antero lamenta que Bárbara não tenha conhecido Lupe. Efigênia conta que é amiga de Bárbara e Lupe estranha seu sobrenome. João José estimula Romena a demitir Gael. Romena pergunta se a relação entre Daphne e João José era uma farsa. João José nega e garante para Romena que seu relacionamento com Daphne não vai acabar assim. A ginecologista alerta que a alimentação de Gema não está adequada. Yolanda deduz que Gema está com anemia. A médica aconselha Gema a mudar seus costumes alimentícios. Guadalupe conta para Antero que gostou dos moradores do bairro e sentiu vontade de conhecer Bárbara. Efigênia comenta com Guadalupe que Bárbara está viúva. Guadalupe descobre que Bárbara é viúva do advogado Joaquim. Efigênia alega que pensou ver Romeu na rua e Antero a repreende. Guadalupe confessa que Romeu não permite suas visitas no presídio. Ariadna conta para Gema o que aconteceu com Daphne e Gael. Érica se preocupa com Gema. Gema conta a Érica que já está melhor. Daphne reclama por Ariadna já ter dito a verdade para Gema. Bárbara resmunga por ter que jantar com as companheiras que conspiram contra ela e tenta sair para comer na cozinha. Gema convence Bárbara a permanecer. Daphne briga por Bárbara culpá-la pela situação e fazê-la passar que não é filha de Joaquim. Daphne reclama que todos os segredos de Bárbara estão prejudicando todo mundo. Ariadna pede a união das mulheres para enfrentar os problemas. Bárbara confessa que Guadalupe reapareceu. Álvaro conta para Bruno que está inquieto, pois Olga voltou para sua vida e quer ser sua amiga. Bruno teme que Álvaro se envolva com Olga de novo, mas o arquiteto não acredita. Ariadna pensa que Guadalupe pode ter mandado as ameaças e reaparecido propositalmente. Daphne pede que Bárbara conte logo a verdade para Gael. Ariadna sugere que Bárbara confronte Guadalupe. Bárbara promete averiguar o que Guadalupe está fazendo no bairro. Eduardo reclama do descaso de Linda, que está pesquisando as barrigas de aluguel. Linda planeja conseguir uma moça na Califórnia por ser mais fácil. Linda explica para Eduardo como funciona o processo. Todas discutem no jantar e Ariadna se desespera. Ariadna pede organização às colegas. Ariadna sugere que a casa deve ser vendida e repartida em partes iguais. Bárbara deseja fazer outro DNA em Daphne, pois desconfia dela e suspeita que a moça seja filha de qualquer um que Josefina tenha se envolvido no passado. Daphne planeja mostrar seu sinal de nascença para Bárbara, mas a rabugenta recusa a ver. Daphne acusa Bárbara de mentir para todos. Daphne ameaça contar a verdade e Ariadna intervém. Gema defende Bárbara e Bárbara deseja que Ariadna e Daphne saiam de sua casa. Gema conversa com Evita sobre sua saúde e promete se cuidar. Ariadna ajuda Bárbara nos presentes para o bazar. Ariadna pretende usar a ocasião para se aproximar de Guadalupe. Ivete estranha que Gael esteja trabalhando no sábado. Gael afirma que está trabalhando no sábado para não ter que encontrar Romena no escritório. Ivete defende Romena para Gael. Bárbara não encontra Guadalupe. Bárbara cumprimenta Efigênia. Efigênia conta a Bárbara que Guadalupe é a responsável por uma das tendas e vai chegar logo. Efigênia comunica a Bárbara que conversou sobre ela com Guadalupe. Bárbara conta para Ariadna que Efigênia é uma linguaruda e teme o ataque da mãe de Gael. Daphne e Gael conversam pelo celular.
Gael afirma para Daphne que não se importa com os comentários de Bárbara e quer lhe propor algo sério. Gemma dança com Tadeu. Álvaro chega com Dino e anima o sobrinho. Álvaro chama Gemma de prima. Gemma conta para Álvaro que Bárbara saiu com Ariadna e o deixa confuso. Bárbara cumprimenta Imelda no bazar. Bárbara recebe outra ameaça anônima e se sente mal. Bárbara pede para sentar e Ariadna lê a mensagem. Gael tranquiliza Daphne. Gael convida Daphne para morar com ele. Gael tenta convencer Daphne a morarem juntos, mas ela recusa. Gael teme que Bárbara expulse Daphne de casa e estranha ela ainda não ter expulsado. Álvaro chama a atenção de Gael por estar com Daphne na casa sabendo que Bárbara não aprova. Ariadna tranquiliza Bárbara e a chama para ir embora. Imelda se preocupa com a pressão de Bárbara e sai para conseguir um remédio. Bárbara conta para Ariadna que sua amiga é exagerada. Bárbara afirma para Ariadna que já tem certeza que a autora das ameaças é Lupe. Efigênia conta a Bárbara e Ariadna que Guadalupe se sentiu mal e não vai mais ao local. Bárbara não acredita e chama Guadalupe de covarde. Bárbara confessa que não quer pedir o endereço de Guadalupe para Efigênia e Antero, pois vai levantar suspeitas. Bárbara planeja procurar a ficha de Guadalupe entre os documentos de Joaquim. Álvaro conta para Gael que Bárbara está com raiva de Daphne e sua família. Gael não entende o motivo de Bárbara ainda não ter impugnado o testamento. Álvaro concorda com Gael que o testamento não deve ser anulado. Álvaro orienta Gael em sua relação com Daphne. Álvaro conta para Gael que Calixto não é um bandido qualquer e o preocupa. Calixto mexe o dedo no hospital e a enfermeira corre para socorrê-lo. Bárbara briga com Gael por estar em sua casa. Gael exige saber da mãe o que Calixto procurava e a madame tenta despistá-lo. Bárbara deduz que Gael foi ver Daphne e tenta mudar o assunto. Gael admite para Bárbara que está apaixonado por Daphne, mas a viúva não aprova a relação entre eles. Gael insiste que a família deve amparar Daphne por ser o desejo de Joaquim. Bárbara afirma que Daphne sequer lembra de Joaquim com carinho, e Gael defende a camponesa. Gael alega que algumas situações são imperdoáveis e exige que Bárbara respeite a vontade de Joaquim. Bárbara conta a Daphne que ela não está autorizada a receber Gael na casa. Daphne lembra que a casa também é dela. Bárbara lamenta não ter dinheiro para se livrar de Daphne e exige que ela não se meta em seus assuntos. Daphne conta para Bárbara que Gael a convidou para morarem juntos. Bárbara sugere que Daphne se afaste de Gael por sua própria iniciativa, ou, do contrário, vai buscar uma maneira de acabar com o relacionamento do casal. Daphne sugere que pode falar a verdade, mas Bárbara não sente medo e afirma que a camponesa seria tão prejudicada quanto ela, pois Gael também não a perdoaria. Bruno liga para Álvaro em pleno domingo. Bruno conta para Álvaro que eles venceram o concurso. Bruno parabeniza Álvaro pelo feito e promete falar diante de todos que ele foi o criador do projeto e principal responsável pela vitória, e por essa razão o transformou em seu sócio. Álvaro olha o contato de Ariadna. Bárbara conta a Ariadna que deve encontrar Guadalupe. Ariadna teme que Bárbara não consiga. Ariadna sugere que Bárbara não será ameaçada caso revele a verdade para Gael, mas ela recusa, pois teme que o empresário não a perdoe. Bárbara planeja usar Efigênia para chegar em Guadalupe. Ariadna apoia Bárbara e a surpreende. Daphne pensa nas palavras de Bárbara. Daphne é procurada para uma aula particular. Álvaro manda uma mensagem para Ariadna convidando para a celebração do projeto. Olga liga para Álvaro e o parabeniza. Olga convida Álvaro para um encontro e ele pede para pensar, pois está esperando uma resposta. Ariadna não responde Álvaro. Gael reclama por todos terem que seguir as ordens de Bárbara. Daphne justifica a Bárbara e surpreende Gael. Gael conta para Daphne que adora Bárbara. Daphne revela para Gael que Ariadna e Bárbara foram para a igreja. Gael planeja ir até a igreja para encontrar Bárbara com a bênção de Deus. Bárbara e Ariadna vão à casa de Efigênia. Ariadna lê a mensagem de Álvaro e despista Bárbara. Ariadna conta para Álvaro que não pode encontrá-lo. Álvaro se decepciona com a resposta de Ariadna. Gael procura Antero, que também o chama de Romeu, e pergunta há quanto tempo ele está livre. Antero se surpreende com a semelhança entre Gael e Romeu e pensa que o jovem é Romeu disfarçado. Gael conta para Antero que 3 pessoas já o confundiram com Romeu. Gael pergunta a Antero quem é Romeu. Bárbara agradece os conselhos de Efigênia. Ariadna elogia Efigênia. Ariadna tenta apurar informações sobre Guadalupe com Efigênia. Ela conta para Bárbara que aluga um quarto para Guadalupe. Ariadna pede para conhecer Guadalupe e Bárbara concorda. Antero conta a história de Romeu para Gael.
Antero fala para Gael que Guadalupe passou por várias provações e, apesar de estar arrependida, passa por dificuldades por não ter dinheiro. Antero revela a Gael que Romeu não quer ver Guadalupe. Antero descobre que Gael é filho de Bárbara. Antero dá o endereço de Efigênia e Guadalupe para Gael. Olga e Álvaro brindam pelo prêmio. Álvaro relembra a Olga que o casamento entre eles não acabou bem. Olga pede a Álvaro que esqueça os rancores. Álvaro estranha o empenho de Olga em querer esquecer o passado. Álvaro deseja saber a intenção de Olga. Olga pede a Álvaro que volte a trabalhar em sua empresa. Guadalupe lembra de Efigênia falando de Bárbara. Bárbara reclama do bairro e Ariadna procura pelo número da casa de Guadalupe. Gael também caminha pelo bairro e procura por Guadalupe. Guadalupe repete o nome de Bárbara ao falar sozinha. Guadalupe recebe uma visita e se aproxima da porta. Guadalupe fica prestes a abrir a porta.